Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que tá aí nos assistindo. Vamos fazer o seguinte, o praxe de sempre. Me dá bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você tá assistindo. Aqui são 5 e pouquinho da tarde, então eu vou dar boa tarde para vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu estou com o Eduardo, que foi o nosso aluno, que está aqui com a gente há um tempo já. Conheceu o Penap, ali era tudo mato, né? Era bem... Inclusive, a gente estava até falando sobre isso no início. O Penap não era nem um MBA, né, quando você entrou no Penap. Verdade, era curso de extensão ainda. Era um curso de extensão, não tinha nem essa possibilidade de ser um MBA. E ele trilhou ali a sua caminhada no Penap e, inclusive, agora está no banco e eu queria que ele falasse sobre isso com vocês. Então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Amanda. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente, para vocês também. Vamos lá, por onde a gente vai começar? Vamos lá. Eu queria que você falasse sobre a sua trajetória até você entrar no Penap. Porque eu te conheci, inclusive, ele é namorado aqui de uma das nossas colaboradoras, que tá aqui, tietando aqui, tirando foto. E eu conheci você estava estudando para concurso. E você estava estudando para concurso, né? É verdade, uma coisa nada a ver com a outra. Só a parte da frequência de estudo, é isso que sempre tem que manter, não tem jeito para qualquer área da vida, né? E era um concurso para polícia, né? Não era nem para o mercado financeiro. Isso. Pode parecer loucura, assim, uma coisa nada a ver com a outra. Só uma coisa só, que ainda eu costumo falar, porque eu sempre tive vontade de ajudar todo mundo, assim, e foi o que me chamou a atenção na polícia, era uma forma de eu contribuir para a sociedade de alguma forma, entendeu? E de ser assim bem visto, não simplesmente só um cargo por aí ou algo assim, entendeu? Foi por isso que me veio essa vontade de entrar e começar pro concurso. E você enxergou essa possibilidade no banco? Sim. Na verdade, eu creio não, hoje em dia eu tenho certeza, eu vejo tem uma outra visão estando dentro do mercado financeiro, que é uma das formas onde você mais pode ajudar as pessoas, né, as famílias como um todo, principalmente na questão financeira em si, né, como já diz o nome. Porque, planejamento financeiro, investimentos, até os produtos mais básicos do banco conseguem ajudar a família de alguma forma. E é muito bom, assim, você ver, a gente ver alguém conseguindo conquistar uma casa com financiamento, até mesmo com consórcio, até mesmo a capitalização de alguma forma, sabe? Enfim, todos os produtos do banco, né? E isso é muito satisfatório, assim. Quando você dá um bom atendimento, a pessoa fica feliz com você e tudo mais. E você percebe o impacto disso na vida dela. Exatamente. Né? Exatamente. Parece que não, mas no fundo, assim, tem um impacto, sim. Principalmente com o público que eu atendo, que é um público muito idoso. E você percebe que mesmo sendo um público alta renda, é um público carente, cara. Teve uma vez, assim, que eu fui atender uma senhora lá, aí ela me deu um presente, ela me deu um chocolate, alguma coisa assim, né, pelo atendimento, que ela gostou bastante. Falei assim, nossa, posso te dar um abraço? Ela falou assim, nossa, pode sim, faz tempo que alguém não me pede um abraço. Eu falei, caramba, meu. É complicado você escutar uma coisa desse tipo. E muitas vezes a gente, como bancário, né, você que tá aí em casa, se não é bancário ainda, o dia que você se tornar bancário, você vai perceber que você vai fazer mais de uma função, né? Por vezes você vai ser psicólogo do seu cliente, você vai ter que ouvir, você vai ter que ter esse relacionamento e afunilar esse relacionamento. Ainda que no varejo a gente tenha a sensação que não é possível, é possível a gente ter esse afunilamento ali. Sim. E encontrar, além daquele relacionamento frio, que a pessoa chega ali na sua mesa, fala ali, você vende, ou manda uma mensagem e vai embora. Você vai ter que encontrar raízes mais profundas do que essa. E aí tudo bem, beleza. Você olhou pro concurso, você viu que existia outra possibilidade de ajudar pessoas também no mercado financeiro, e foi aí que você entrou no Penap. Exatamente, assim, por incrível que pareça, antes do concurso eu já tinha um pé no mercado financeiro, né? Tanto é que hoje em dia eu tô terminando minha faculdade de economia. Legal. E eu já era certificado CPA 20, só que eu vim de uma época que, é só você tirar a certificação que você já vai estar dentro do banco, né? Já vai chover proposta para você. Mas a gente sabe que hoje em dia eu sei que não é bem assim, né? Tem toda uma preparação, parte de vendas, conhecer o produto e etc e tal. Cara, tem aquela história, né, que
te vendem que só a certificação é o suficiente pra você entrar, né? É. Não, tira a certificação que vai chover vaga, Uhum. que vão te mandar mensagem a rodo. É só tirar a certificação que você com certeza vai entrar no banco. E não é bem assim, né? Não, não é bem assim, não. Quanto tempo você passou certificado? Sem entrar no banco? Acho que foi 1 ano e pouco, mais ou menos, porque eu tirei a certificação, aí eu tentei algumas entrevistas, não minto, acho que eu tentei 1 ou 2 entrevistas, na época eu fui péssimo, acho que nem eu me contrataria, vendo? Hoje em dia era para estágio ainda, né? Eu fiquei um bom tempo assim longe do mercado financeiro, tentando buscar algo que fizesse sentido nessa questão de ajudar as pessoas e tal. Aí foi que eu entrei no concurso, aí eu acabei tendo uma consultoria aqui com o Ronaldo, foi até em um dia de guerra que teve de vocês com a parte comercial, né? Legal. Aí eu vi e falei assim, caramba, que mundo incrível que vocês vivem aqui dentro. Aí começou minha virada de chave, né? Eu quis entrar no Penap e tal, eu vi que tinha outras possibilidades, o caminho que eu podia trilhar no mercado financeiro e tudo mais. E agora eu tô aqui, né? E você acha que o Penap abriu portas pra você? Nossa, bastante. Eu aprendi muita coisa que eu não imaginava que fosse realmente necessário para parte do banco, assim. Questão, vamos dizer assim, parte mais de relacionamento, inteligência emocional, como conhecer o cliente verdadeiramente, porque tem vários perfis, perfil pragmático, um perfil que é mais suscetível à negociação, né, que gosta mais de um storytelling, como oferecer os produtos para o cliente, como esses produtos podem agregar na vida do cliente também, né? Que assim como eu disse um pouco mais no início, cada produto tem sua função na vida do cliente. Então, hoje em dia eu vejo que assim, não é que exista um produto ruim, existe um produto para cada perfil, para cada momento de vida da pessoa. Isso Então mesmo. não adianta falar, um COI é ruim, uma capitalização é ruim, mas assim, a capitalização às vezes pode ser um ponto inicial para o cliente começar a guardar dinheiro, vamos dizer assim, entendeu? E isso pode ser importante pra ele. Exatamente. Diferente de alguém que já é um pouco mais organizado e tem maior previsibilidade, maior controle de gastos, enfim. E não precisa, obviamente, desse produto. Então imaginem, como você pode pegar e falar para uma pessoa carente, de uma situação média ou baixa, assim, razoavelmente bem, fazer um investimento complexo, sendo que ela ainda conta o dinheiro para fazer as compras de casa e tal. Sim. Capitalização realmente pode ser um ponto de partida ou qualquer outra coisa mais básica, um CDB, algo assim, sabe? Exatamente. É bem legal pensar desse jeito. E até quando você entrou no Penap, ele não era MBA, ele era ainda um programa, né? E um curso de extensão. Sim. E a gente acabou incluindo muitas coisas, né? Dentro dessa estrutura do programa e tudo mais. Então, hoje em dia, a gente olha pro Penap. O Penap, ele foi construído a 4 mãos, né? Ele foi construído ali... principalmente olhando para os gestores, o que os gestores acham interessante. Hoje mesmo, esse podcast é gravado, mas hoje mesmo eu recebi uma mensagem falando assim, olha, a gente precisa incluir mais aula desse tema aqui. Então, beleza, vamos incluir, vamos criar uma estrutura aqui para incluir essas aulas. E aí, pensando nessa estrutura, né, nesse crescimento, eu fico observando o quanto... todos os alunos de todas as fases, eles cresceram muito rápido, ainda quando o programa ele era muito diferente, ele era muito inicial ali, né? Sim, sim. Quando você entrou no Penap, qual foi o ponto que mais chamou a atenção? O que mais chamou a atenção no curso, acho que principalmente aquela junção de técnica de vendas, relacionamento com o produto, assim, tudo aglutinado em um local só. E é difícil você achar, assim, eu creio que a Eu Me Banco em si, pelo menos é a única empresa, escola, né, tudo assim, junto que traz tudo isso em um só. É difícil você achar um MBA hoje, um curso que traga tudo junto de uma vez em um local só. Porque pensa, se quando era um curso de extensão ainda, de 2 para 3 meses, eu consegui minha vaga no banco, apresentando tudo que o curso me passava, eu fico imaginando como deve ser hoje como MBA, né? Que eu não acompanho, não faço parte do MBA hoje, mas imagino que deve estar 1000 vezes melhor. E, assim, eu creio que foi muito bom, principalmente a parte, desculpa, de consultorias em si, com alguns professores que eu tive consultoria com o Bruno Toledo, parte de seguros, inclusive um dos produtos que eu mais gosto do Banco Seguros, um dos que eu mais vejo sentido para mim hoje em dia, assim, foi ótimo, porque, inclusive, ele foi um dos mentores que mais acreditou em mim. Na época eu não achava que eu, do nada, pudesse entrar já, por exemplo, numa alta renda direto. Aí ele falava, espera mais um pouco, você tem perfil, entendeu? Não precisa você entrar diretamente no varejo. E eu realmente consegui,
entendeu? Eu acho isso muito legal. E só com o PENAP, né? Que na época não era MBA. Legal. É muito gostoso ouvir isso, essa mudança de vida que os alunos têm, né? Que as pessoas acabam passando ali, reestruturando tudo. É, quando você entrou no banco, me conta como foi ali esse processo de entrevista. Então Uhum. você começou a mandar currículo, como que foi isso? Tá, vamos lá. Eu basicamente eu fiz o que foi me passado no curso em questão de LinkedIn. Eu tive que Legal. arrumar por completo. Eu não fui mandando o currículo já de primeira mão. Eu primeiro me organizei por completo, então o LinkedIn, fazendo as conexões certas. Depois que eu arrumei todo ele, fiz tudo assim passo a passo certinho. Eu arrumei o meu currículo também, estava bem defasado na época. Aí eu comecei a mandar mensagens para gestores, mas aí eu acho que vem a cereja do bolo, que assim, não é você mandar mensagem chamando, me arruma uma vaga, me indica. Não. Primeiro você tem que agregar valor, assim, você mostra que você tem valor mesmo para fazer parte daquela equipe. Não é simplesmente pedir uma vaga, porque pedir vaga qualquer pessoa pode pedir. E acaba sendo meio que invasivo. Sim. Entendeu? Então a primeira coisa que eu fazia é, assim, falar oi, tudo bem e tal. Eu tenho interesse em entrar no mercado financeiro, eu pedi algumas dicas para como eu poderia fazer no processo seletivo, entendeu? O que eu poderia estudar ou algo assim. Tinha algumas pessoas que, assim, já me ajudavam, davam dicas, outras já falavam, me manda seu currículo aí que eu Que apresento lá. legal, que legal. Assim, vocês têm que ser bem resilientes. Eu não vou passar a mão na cabeça e falar a verdade. Porque muita gente vai querer te ajudar, muita gente não vai nem dar bola, não vai te responder. Muita gente já vai pegar seu currículo assim de prontidão, pronto, dar dicas. Isso é muito legal. Mas é aquela coisa que o Fábio traz, né? Não é só um network, é aquele gear work, né? Fazer a engrenagem girar. Se Uhum. você não tem valor a agregar, então você tem que se qualificar cada vez mais. Assim, pronto pro mercado 100% a gente nunca vai estar, mas você tem que ir para cima, Sim. entendeu? E É se você preparar. precisa se dedicar para isso. Precisa Exatamente. fazer. Dedicar, você tem que fazer acontecer, entendeu, né? Outra coisa que eu fiz também, eu achava que até tava, vamos dizer assim, entre as fora de moda, eu cheguei até a ir em agência Ah, para entregar legal. currículo, né? Era um feriado prolongado, era uma agência perto de casa, aí eu fui lá, já entreguei meu currículo, na segunda eles me chamaram para entrevista. Eu não passei, mas assim, tudo bem para mim, foi mais um aprendizado, E é uma experiência, né? uma experiência, com certeza. Porque até Antes, você passar na entrevista, você não passou em algumas e adquiriu o aprendizado de todas elas. claro, eu senti que em cada entrevista eu ia melhorando cada vez Legal. mais e eu consegui ver em quais pontos eu precisava melhorar. Entendeu? Tanto é que eu cheguei, acho que fazer umas 4 ou 5 entrevistas no varejo e no fim, a única que eu fiz pro alta renda, que era alta renda né, na época, eu Uhum. entrei. Entendeu? Assim, foram processos diferentes, todos foram presenciais. Inclusive, eu sinto que eu me dou muito bem melhor com uma entrevista presencial do que à distância. Mas, assim, foi um processo, eu não vou dizer assim que foi longo, mas quando você quer muito aquilo, parece que é uma via sacra, assim, algo... Uma eternidade, né? Exatamente, parece que é uma eternidade. E conta um pouquinho sobre o processo de quando você entrou, porque você já entrou na alta renda, né? Isso, Mesmo com o claro. PNAP. E como foi Uhum. isso? Olha, eu fiquei um tempo com um pequeno treinamento lá no banco. Para quem não sabe, hoje eu sou do Bradesco, né? Acho que eu tive uma semana, assim, mais ou menos. Mas, querendo ou não, como o banco é um local que você tem que entregar metas e tudo mais, então, mesmo treinando, você já tem que ir para cima. É um processo, assim, vou dizer, não é fácil lidar com pessoas todo dia. Ainda mais com o público alta renda e idosos, entendeu? Uhum. Porque idoso, assim, é uma fase difícil de lidar. Entendeu? Já passou por tudo na vida, que as coisas, assim, na hora são muito imediatistas, tá? Então, assim, basicamente meu dia a dia, vou dizer que é bem corrido, atendimento ao público constante. É que a minha agência também tem uma característica que tem um fluxo muito grande de clientes. Não é tanto a distância por telefone e tal, ainda mais por serem idosos. Então, eles têm mais aquele receio de atender telefone, com receio de ser algum golpe ou algo assim, sabe? Então, eu acho que, assim, é basicamente isso, porque minha rotina, ela é muito dinâmica,
Mas ao mesmo tempo, como é um público padrão para o ser idoso, então talvez os produtos acabam sejam um pouco repetitivos. Então você tem que assim trabalhar firme ali duro para você oferecer algo diferente, você conseguir mostrar para ele que aquele produto pode mudar a vida dele, que faz sentido para aquele momento dele também, sabe? Mas eu gosto, ao mesmo tempo eu gosto de estar no banco ali, assim, de ter o contato com as pessoas. Sim, Uhum. eu lembro que quando eu trabalhava no banco, eu também era apaixonada pelo que eu fazia, né? Uhum. Então, eu também atendia muitos idosos e tudo mais, e eles têm a sensação que, pô, eles conhecem todos os produtos, eles já viveram, eles têm Uhum. mais tempo no banco do que a gente tem ali dentro do banco, né? Eles têm mais Uhum. tempo de conta. Então, por vezes, é um cliente que é mais difícil mesmo de lidar. Você precisa de Nossa, mais jogo de cintura, de uhum. mais tato pra Bem falar com flexível eles. tem que ser. Não, é realmente. E o Penab, ele traz bastante disso também, né? Ele fala sobre produto, ele fala sobre tecnicidade do produto, sobre essa habilidade comercial de você juntar ambos, mas ele Uhum. também fala sobre esse atendimento, sobre você entender sobre a situação desse cliente e identificar qual seguro a gente está falando, como que a gente vai trazer tudo isso, como a gente vai habilitar aquele produto para a vida daquele cliente, né? Sim, cara, ainda bem que você tocou nesse ponto, que agora me vem em mente uma aula com... Caramba, aquele professor que é de Minas Gerais, o Anthony. Aham. O Anthony eu lembro, eu nunca vou esquecer até hoje, foi uma aula de crédito com ele e com outra que é de Minas Gerais também, que ele mostrou pra gente um gráfico. Da idade da pessoa, acho que da idade para que mais ou menos ela faria sentido aquele produto para ela, né? Por Sim. exemplo, um jovem, o que o jovem faria com crédito e tal, e sim, e passando. Aí eu fiquei pensando comigo, caramba, eu fora do mercado financeiro, eu nunca imaginei que faria tanto sentido o produto para todos os tipos de Sim, pessoa. Porque sim. quem tá fora, até mesmo quem é cliente, porque eu, na posição de cliente, eu achava isso também, que quem tá no banco só tá ali para empurrar produto em você e pronto. Existem as pessoas do lado sujo do mercado financeiro, a gente não pode negar isso, mas o mercado financeiro não é só isso, tem muita gente boa. Eu reconheço isso porque hoje eu vivo essa vida no mercado financeiro. Cara, é aquela coisa de quando o cliente entra naquele. Palavra certa não seria bem sentimento, mas naquela situação luta ou fuga, Sim. né? Porque quando ele tá lá na agência, ele já fala, putz, vai querer me vender alguma coisa, vai querer me vender alguma coisa. Eu vou dizer não, eu vou dizer não. Vou dizer não. Porque a real é que a gente gosta de comprar, mas não gosta que vendam pra gente. Exatamente. Querendo ou não, é desconfortável em qualquer área de vendas, assim. Então, e esse gráfico, assim, você fala, caramba, realmente faz sentido o produto para cada tipo de pessoa. Só que para situações diferentes, você tem que encaixar ali e falar que faz sentido, né? Sim, e mostrar isso, né? E realmente tem Isso, que fazer sentido, exatamente. né, para Tem essa que, claro. pessoa. Uhum. E como que é a sua rotina hoje? O dia a dia, assim, no banco por completo ou a rotina como um A todo? Só rotina, pra... vamos lá, a deixa eu- sua rotina de estudos, que hoje você tá em um MBA, né, um outro MBA É, nosso. E inclui a sua rotina de estudos junto com o seu dia a dia no banco. tá, vamos lá. Hoje em dia eu já tenho um CPA 20, como eu já disse, né? Hoje em dia eu estudo para o CEA, estou no processo de tirar a certificação, que espero que esteja próximo agora, né? Além disso, eu faço MBA para PAP. Das 8 às 10 da noite faço PAP. Estudo um pouco depois do MBA. De manhã eu procuro já acordar mais cedo para estudar para o CEA. Que Legal. assim, para mim é o horário mais tranquilo, a mente um pouco mais fresca e tudo mais. Aí eu me arrumo, vou para trabalhar, aquela loucura de banco, né? Acho que o que cansa mais hoje em dia é percurso, que querendo ou não, os melhores players, as agências que você pode ter mais network, eu creio que hoje em dia sejam mais para a cidade, aqui na Paulista mesmo, né? A gente traz isso aos nossos alunos, né? Porque quando a gente utiliza a nossa mentalidade, que é até mentalidade sem atalho, a gente fala muito sobre isso. A gente fala sobre você abrir mão de dormir a quantidade de horas que você quer. Porque, olha, eu estudo muito neurociência, eu falo muito sobre isso. Não existe nada mais importante para o cérebro do que sono. Nossa, é real. E aí a gente sempre fala sobre 7 horas de sono. É o mundo ideal que todo mundo durma 7 horas por noite ali, certinho, bonitinho, seguindo ali todas as regras. Mas quando eu tava na faculdade, eu chegava da faculdade meia-noite, meia-noite e meia, e eu acordava às 5 horas da manhã para ir pro trabalho no dia seguinte.
Como que eu hoje aqui, sócia da Naomi Banco, vou falar, não, você tem que dormir 7 horas por noite. Se pra eu chegar aqui, eu passei por fases onde eu dormi 5 horas. Não faz sentido, a gente precisa analisar ali. É claro, você consegue dormir 7 horas? Perfeito, durma 7 horas então. Mas quando a gente fala sobre esse estilo de vida, esse lifestyle sem atalho, a gente fala muito sobre você ir até o final na sua vida e na área que você quer enquanto você é jovem, enquanto você tem tempo pra isso, né? Exatamente. É que eu acho assim, eu creio que é muito fácil a gente ver os influencers hoje seja no YouTube, Instagram, em qualquer rede social, a gente acompanhar e eles na vida que tem hoje, assim, sensacional, incrível falar, durma 8 horas, leia 15 minutos de um livro por dia, tome banho numa banheira de gelo e etc e tal. Tudo isso antes das 5 horas da manhã. Exatamente, aí depois das 5 você toma o seu café e lê mais 15 minutos. Mas então, gente, brincadeiras à parte, é muito fácil a gente ver isso e sem saber o que eles fizeram lá atrás. Porque assim, vocês acham mesmo que para conquistar algo na vida espetacular você tem que fazer tudo isso? Não. Você acha que o Warren Buffett fez tudo isso lá atrás? Assim, enfim, os caras grandes hoje, eles não fizeram nada disso lá atrás. Mas hoje em dia que eles têm tempo, eles conseguem fazer. Foi trabalho duro, estudar pra caramba, e é isso que tem que ser feito, é fazer o que tem que ser feito. Não adianta, não tem. É aquela coisa, não tem atalho. Sim, não existe É o que atalho. tem que seguir. Depois, quando tiver tempo, que tiver pendendo mais pra um lado mais saúde, tem mais tempo, dá pra você fazer isso. E isso se fizer sentido pra você também, né? É óbvio, né? Ainda Tem mais que fazer banheira de sentido pra gelo. você, exatamente. Até falando sobre essa parte de estudar e tudo mais, qual foi a principal diferença que você sentiu indo nas entrevistas de emprego quando você só tinha a certificação e quando você tinha a certificação aliada a todo o conteúdo do Penap? E eu comecei a ter mais noção de produto, sabe? Eu comecei a saber mais por onde procurar as coisas, onde procurar as informações. Por exemplo, quando eu ia nas entrevistas, eu já ia preparado sabendo um pouco da cultura, um pouco dos resultados, vamos dizer assim, quais eram os segmentos do banco. Eu já tinha uma noção não só dos produtos e técnicas de vendas que eu tinha que apresentar, porque assim, basicamente todas as entrevistas que eu passei, eles faziam meio que uma dinâmica de venda de um produto para testar o meu conhecimento do produto, mas testar muito mais ainda, como é que eu posso dizer, a minha vontade de estar ali participando, Sim. a sua raça, assim, porque a verdade é que nenhum curso, assim, fora do mercado, tirando o Exame Banco, vai te ensinar você fazer o que você tem que fazer no banco. Então, eles sabem que muitas vezes o aluno não, a pessoa que vai fazer entrevista não tem muito uma noção de produto e tal, mas se veem que você é aderente à cultura, tá ali para fazer acontecer mesmo, procurou saber do banco, porque quando você procura saber do banco, meio que dá a entender que você quer estar ali mesmo, entendeu? Você procurou para estar ali mesmo. Entre outras coisas assim, eles vão ter uma tendência meio que a te aceitar lá, entendeu? Mas assim, as técnicas de venda fez muito diferença, porque eu tive dinâmica, como eu falei, de venda em todos os produtos. Legal. E como foi a dinâmica? Assim, cada um escolhia um produto para vender, entendeu? E tinha uma disposição desses produtos? Não tinha uma disposição específica. Por exemplo, uma das entrevistas mesmo, a gestora falou assim para mim, como que você venderia um produto para mim? Ela não, minto, desculpa, ela primeiro falou para escolher um produto, qual produto mais me identificava. Eu falei, seguro de vida. Ela falou, tá, então, se algum cliente chegasse na agência hoje, como você faria para vender um seguro de vida? Né? Aí ela fez como ela fosse um cliente, e eu comecei a vender o seguro de vida para ela. Assim, nessa entrevista acho que foi uma das que eu fui melhor, mas não o suficiente para passar. Porque eu tava meio nervoso, assim, na época e tudo mais. Mas aí eu passei para outras, tanto é que teve uma que eu fui para entrar como estagiário, e eu tive uma desenvoltura tão boa que eles ligaram para mim, como eu já era certificado, falando que ia me passar para o cargo de agente de negócio. Estagiário foi para agente de negócio direto e ia participar para mais um Que processo. legal,
porque eles viram que eu era aderente, eu tinha uma desenvoltura muito boa e tinha um conhecimento do produto, que foi tudo que eu aprendi no Penap, sabe? Técnicas, perfil de cliente, flexibilidade, porque querendo ou não, o que vai determinar muitas vezes você no dia a dia do banco é o jogo de cintura, porque às vezes o cliente faz uma pergunta para você que você realmente não sabe, Sim. você faz aquela cara de que sabe o que você tá Sim. fazendo, Tô mas vai entendendo lá tudo que dentro você tá perguntar fazendo. pra alguém pra você resolver ele na frente. Às vezes acontece isso, gente. Até hoje eu tenho quase 1 ano de banco hoje em dia. Não que seja muito, eu tenho muito pra aprender. E agência, eu vou falar pra você, é uma escola. Né? Todo dia você aprende alguma coisa diferente. Porque pessoas diferentes todo dia, situações diferentes todo dia. Então, é assim que a gente vai levando. Quando a gente fala sobre essa desenvoltura, eu lembro que tinha. Eu iniciei no banco ali como auxiliar de atendimento. Então eu tava ali no início ali como auxiliar de atendimento e tudo mais. E aí a gente vendia câmbio no balcão. E aí chegava alguém e falava assim: ah, quero comprar, sei lá, dólar. Ah, eu quero vender dólar. Ah, eu quero, enfim. Eu lembro que um desses dias chegou uma moça querendo comprar uma moeda que eu não vou lembrar qual é. Uhum. E eu não tinha essa moeda na agência. Sei lá, ela queria comprar Libra. E eu não tinha Libra, a moeda Libra, né, na Certo. agência. E aí eu falei assim: olha, a gente não tem. Aí ela, nossa, não tem. Eu falei: não, não tem. Ela, ai, que droga, porque eu tava vendo a cotação aqui, é muito bom. E eu ia viajar, sei lá, eu falei: mas não tem. Ela, tá bom, tchau. Virou as costas, saiu. Falei: não tinha a moeda na agência. O que eu falei de errado? Não entendi. Abri um sorriso, fui super simpática. Não entendi o que eu falei de errado. E aí chegou o Bruno, ele era gerente. Ele chegou, ele viu a situação na mesa dele, ele chegou até mim e falou assim: posso te dar uma dica? Eu falei: claro, pode. Aí ele falou assim: Amanda, quando você não tiver ou você não puder, ainda assim, mostra pra essa pessoa que você tá se esforçando. Faz o seguinte, ó. Quando a pessoa chegar e falar assim: olha, eu queria comprar Libra, ainda que você saiba que não tem Libra, fala assim: ó, só um minutinho, eu vou ver aqui pra você. Levanta, vai até lá, certifica realmente se não tem mesmo essa moeda. Daí você volta e fala: olha, realmente eu procurei, não tem. Olha, eu tentei ver aqui numa agência vizinha, não tem na agência, mas enfim, realmente eu não consigo te ajudar. Consigo te ajudar em outra coisa? Porque isso mostra o quão interessado você tá em ajudar essa pessoa. Exatamente. Quando você trava logo de cara, ah, não dá, não tem. Não tem. Isso não demonstra interesse na história dela ou em ajudá-la de fato. E eu nunca esqueci desse detalhe. É uma coisa boba, é uma coisa muito pequena que muda totalmente a percepção do cliente com você. Não, muda mesmo, mano. Inclusive, uma das gerentes de relacionamento lá do Prime fala isso pra mim. Quando eu tava mais um processo muito mais de aprendizado do que eu tô hoje, ela falou assim, chegou um caso específico, eu não lembro o que, né, na agência lá pra eu dar o atendimento. Aí, assim, eu sabia parcialmente, só que era uma coisa que não dava pra resolver lá. Tinha que ser em outro lugar, em outra agência, ele procurar outra forma. Aí ela falou assim pra mim, ó, você vai falar isso, isso e isso, mas ele não pode sair sem uma solução. Por mais que a gente não consiga resolver isso agora ou isso aqui na agência, você fala pra ele que não dá por causa o motivo, você dá um motivo, mas você tem que também trazer uma solução pra ele. Tipo assim, aqui a gente não consegue e tal, mas você pode fazer isso, isso e isso na agência. Dá outra alternativa pra ele. Se não consegue fazer aqui na agência, tenta fazer com ele pelo aplicativo, ou algo assim do tipo, entendeu? Assim, eu tô dando um exemplo que eu não lembro a situação específica. Sim. Mas é basicamente isso, entendeu? É você mostrar o esforço, que você tem a proatividade, que é realmente está ali, de fato, realmente querendo ajudá-lo. Sim. Né, de alguma forma. Isso mesmo. E eu lembro que eu passei a aplicar isso em outras situações. Eu lembro que antes a pessoa chegava e falava: olha, a gente consegue fazer tal coisa? Eu falava: não. Quando eu comecei, porque isso ressoou de maneira tão intensa em mim, quando eu comecei a agir desse jeito, eu comecei a criar relacionamento de longo prazo com aquele cliente. Ainda que não pudesse, ele via o meu interesse genuíno em querer encontrar uma solução para ele. Ainda que eu não conseguisse naquele momento. E só a maneira como você comunica isso, a maneira como você troca o não dá, mas olha só, eu vou tentar aqui só um minuto, só um instante, eu já volto, olha, realmente não consegui. Isso
muda completamente a percepção da pessoa sobre você. Uhum. E cria-se ali um relacionamento a longo prazo. É muito interessante como existem coisas, são essas nuances, que a gente não aprende numa cartilha. A gente É. aprende vivendo no dia a dia, né? Exatamente, com o feeling da situação, essas coisas. Quando eu cheguei no banco, assim, dos meus primeiros dias, primeira semana, essa mesma gerente, a Kelly, inclusive, eu falo muito dela porque ela me Que ensina, legal. ela tem 25 anos de banco e é uma das pessoas que eu mais aprendo. Porque ela é uma pessoa que fala assim, eu não gosto de simplesmente falar pro funcionário fazer isso e isso. Eu gosto de ensinar o porquê pra ele, Aham. porque aí ele não precisa mais ficar me questionando. Ele já vai saber e vai voar aqui dentro. Aí ela falou... Nossa, eu entrei no assunto dela, eu perdi o fio da meada. A gente tá falando sobre esse feeling, né? Isso, Sobre a parte como- do fim, né? Ela sempre falou assim pra mim, olha, o que você precisar que eu ajude você a ensinar aqui, eu dou todo o tempo do mundo, meu tempo pra você aprender. Legal. Mas tem coisa que eu não vou conseguir te ensinar, que você só aprende no dia a dia, no seu feeling, assim, no tete a tete com o cliente. Você vai criar sua flexibilidade, seu jogo de cintura ali na hora. Isso não tem como eu te ensinar. Porque a forma como eu vou tratar o cliente talvez não seja a mesma forma de você tratar. A forma que eu vou resolver o problema dele talvez não seja a mesma forma que você resolva. O importante é que o problema seja resolvido ali. Sim. E aí entra muito aquela questão que inclusive acho que é uma das coisas que eu mais gosto de aprender hoje em dia, ver, e que eu aprendi no Penap, parte de perfil do cliente. Eu gosto muito de psicologia econômica, eu acho muito legal esse assunto. Legal. E assim, muda muito o jogo saber o perfil do cliente, porque a resposta que você dá para um cliente, vamos dizer assim, num perfil que tem um perfil mais de relacionamento, gosta de ter história e tal, não é a mesma resposta que você vai dar para um cliente pragmático, analítico, que só quer saber qual é a taxa daquele rendimento e pronto. Não. Às vezes Exatamente. ele quer explicar, quer contar a história, o porquê que veio aquilo. E se você falar só, não dá para fazer isso, ele pode até se sentir ofendido. Sim. Pode parecer besteira, mas vai que rola uma reclamação bacen, assim, sabe? Por causa de uma coisa besta, assim, sabe? Nossa, inclusive eu tenho uma história do banco que uma moça, ela chegou pra abrir conta, eu não lembro exatamente o que aconteceu, foi logo nos meus primeiros dias do banco. Ela chegou pra ter ali um atendimento que não era possível ser feito. Uhum. E aí o gerente respondeu, olha, não dá. A pessoa levantou, muito brava, ligou pra polícia e falou que tava tendo um assalto no banco. Nossa. A gente tava lá na agência do absoluto nada. Começou a entrar polícia na agência e a gente, tipo, o que tá acontecendo aqui? Ela, óbvio, ela não tá correta, ela não tem nada correto, absolutamente nada. Mas ela ficou estressada pela maneira como devolveram pra ela, que ela se sentiu ofendida a ponto de falar que tava tendo um assalto na agência. E esse dia foi assim. Foi muito engraçado, porque a polícia tava entrando, tipo, tá tendo um assalto. Meu Deus, tá tendo um assalto? Eu tô aqui, eu não tô sabendo, eu não tô participando muito desse assalto, não. Mas, realmente, quando a gente analisa cada perfil de cliente, a gente tem que tomar cuidado com isso. E o legal pra você que tá aí de casa assistindo é que a gente tá falando agora de perfil de cliente. Mas e quando você for por uma entrevista? Uma entrevista de emprego, você também consegue adaptar a sua comunicação ao entrevistador, a quem tá te avaliando, a quem tá recrutando ali para aquela vaga. Não, assim, exatamente. Eu digo isso principalmente por conta da minha entrevista, né? A última que eu fiz, que foi a determinante. Cara, acho que, assim, eu posso dizer que ao mesmo tempo, a forma como eu fui abordado dentro da entrevista me ajudou porque eles me deixaram à vontade para eu conseguir me expressar de uma forma sem me sentir como se fosse um interrogatório. Entendeu? É como se eles tivessem... Eles deixaram a conversa leve, de até, assim, dar risada e tal. Ah, que legal. Eles queriam conhecer como o Eduardo é de fato e como eu poderia agregar, porque faria sentido eu estar lá dentro com eles, agregando valor na equipe, né? Tanto é que, em um ponto da entrevista... inclusive a minha entrevista foi com uma gerente geral e com essa gerente que ela é imediata da agência. Inclusive, em um momento da entrevista, eu falei assim, a gente estava falando sobre pessoas que vêm de fora do banco, sem experiência, pessoas que vêm de outro banco para estar ali com eles. Aí em algum momento eu falei assim, não, e às vezes assim, quem vem de fora pode ser que tenha um processo de aprendizado maior e tal. Ela falou assim, não, mas pra gente acaba sendo até melhor trazer gente de fora, uma página em branco,
pra gente desenhar aqui dentro, porque não vem com vício nenhum, entendeu? O importante, a pessoa é querer fazer acontecer e querer estar ali com a gente, assim, proatividade. Eu falo até brincando, ser aquele faca na caveira, querer fazer acontecer mesmo, Sim, né? Eu falo, então, às vezes é até melhor assim, porque não vem com nenhum vício e a gente, vamos dizer assim, consegue criar aqui dentro, entendeu? A gente consegue moldar de uma forma como o mundo corporativo precisa que a pessoa seja mesmo. Eu achei isso muito legal, porque eu não esperava esse tipo de interação mesmo, sabe? Eu imaginava que às vezes fosse muito melhor alguém que já tivesse experiência no mercado, mas talvez não. Porque às vezes uma pessoa que já está dentro do mercado conhece, às vezes queira estar lá só por, sei lá, mais tranquilo, talvez só por um benefício. Não. sim. Eu já entrei no mercado financeiro sabendo, assim, por cima, aonde eu iria pisar, o que iria acontecer, sabendo aonde eu queria chegar, entendeu? Sabendo que iria ter todo um passo a passo por trás, né? Então, é isso. E é interessante ouvir isso de uma pessoa que passou pela entrevista, que foi a entrevista que Exatamente. foi contratado, porque muitas pessoas ficam ansiosas, ficam, meu Deus, Uhum. e se o banco não for pra mim? Se eu nunca conseguir entrar no banco, o banco só quer com experiência. E eu falo muito que o banco não quer com experiência, mas nada melhor do que alguém que não tinha experiência no mercado financeiro, né? Nunca tinha atuado no banco, entrou direto como agente de negócios aqui pra falar sobre isso com vocês. E aí, indo pra reta final agora do nosso podcast, que dica você daria pra galera que tá em casa que quer entrar no banco? Primeiro, eu acho que eu diria para saber, assim, pelo menos um pouco da cultura de cada instituição. Porque tem muita gente que quer entrar no mercado financeiro, mas não sabe para onde vir, para onde ir, ou quer entrar num banco que é, vamos dizer assim, é o mais, entre aspas, clichê de uma pessoa, que a pessoa acha que é só uma agência que é a porta de entrada para o mercado financeiro. Conhecer primeiramente a cultura, porque às vezes faz mais sentido para você estar no Bradesco, faz mais sentido no Itaú ou no Santander e vice-versa, assim vai. Tá? Procurar estudar produtos. LinkedIn, acho que é o principal, cara. LinkedIn muda o jogo. Não deixa os outros sites, né, as outras formas de correr atrás de uma vaga de lado. Mas foca principalmente em LinkedIn, porque LinkedIn é a vitrine da sua loja que o produto é você, cara. Não tem jeito. Nossa, total. Às vezes, e outra coisa assim que eu digo, que falaram assim pra mim, que eu acho que é determinante. Você pode achar que não é capaz de estar num banco, numa instituição financeira, mas às vezes muita gente, pior que você tá lá, porque só simplesmente foi lá e fez acontecer, enquanto você tá ali com medo de não conseguir dar conta, mas na verdade você pode sair muito melhor, cara. Aquela coisa de saber se vender e assim, não só vender um produto, mas saber se vender mesmo. Às vezes você entregar o que é necessário, fazer o feijão com arroz primeiramente é fundamental do que você querer só inventar, sabe? E tal. E acho que uma das coisas principais também é querer agregar valor. Não é só entrar numa instituição financeira, você tem que querer fazer acontecer, tá? Então, assim, fui lá, fiz acontecer, falei que eu tinha valor para agregar e hoje em dia eu agrego muito valor, mas tenho muita coisa para entregar e aprender ainda, tá? Não deixe o seu LinkedIn largado, que é assim, é o principal de você se mostrar lá, mostrar interesse, mande mensagem para gestores, principalmente pessoas determinantes na contratação, mas não pedindo vaga, igual eu já falei, falando que você tem vontade de atuar na instituição, pedindo dicas, entendeu? Por isso que é sempre bom estar antenado ali no LinkedIn, correr atrás de, como é que eu posso dizer, de se qualificar, tá? A Umi Banco tá aí para isso, entendeu? Para mudar a vida dos alunos, mas não adianta a Umi Banco tá ali querendo mudar a vida dos alunos e vocês não querem mudar também, entendeu? A gente quer ajudar vocês, mas vocês têm que querer se ajudar também. E, cara, acho que é basicamente isso. E também eu fico muito feliz de participar dessas coisas, porque eu vou até lembrar, sem querer estender muito, tá? A hora de vocês. Imagina. Eu recebi mensagem de uma pessoa esses dias no LinkedIn, agradecendo as minhas publicações no LinkedIn e falando que tinha visto o meu primeiro podcast
porque eu fui uma grande inspiração para ele, para querer entrar no mercado financeiro, porque ele tinha acabado de ser mandado embora de uma empresa que, assim, que ele não queria estar, ele queria entrar no mercado financeiro e tal. E, assim, hoje em dia, sempre que eu tenho tempo, eu mando mensagem querendo Que ajudar. legal. Tipo, eu fiquei muito feliz por Que isso, eu acho legal. muito legal. Você impactou diretamente a vida de porque alguém. é uma das coisas que eu sempre quis na vida é impactar vidas, querer ajudar mesmo, assim, através do mercado financeiro, com a educação financeira em si, que eu sei que hoje em dia é escasso no nosso país. E eu vejo que tá acontecendo, tá fluindo, Que sabe? legal. Eu acho isso muito legal, entendeu? Eu devo muito ao meu banco por isso também. Não posso negar que muito faz parte minha também, que não é só o meu banco, eu tenho que fazer também acontecer. Mas vocês foram fundamentais, eu não posso negar também isso, sabe? Eu acho que é isso. Ai, eu fico muito feliz em ouvir isso. Ai, eu fico de verdade muito feliz, porque o nosso intuito, o nosso impacto é justamente, né, mudar vidas, é modificar vidas, é impactar positivamente a carreira de uma pessoa, porque eu impactando a tua carreira, eu tenho impacto direto na vida dos seus pais, na vida da sua esposa, no seu futuro, na vida dos seus futuros filhos, né? Então, é muito importante pra gente ver isso se tangibilizar, ver isso acontecer, se materializar, sabe? E a gente fica absurdamente feliz com isso. Muito obrigada por ter disponibilizado seu tempo Eu que agradeço pela pra vir aqui oportunidade. falar com os mais uma alunos. oportunidade. Muito obrigada mesmo, você arrasa. Bate aqui. Obrigada. Tamo junto. Obrigada a você aí de casa que acompanhou nosso podcast hoje. Fica de olho aqui no canal, porque vamos ter novos episódios com aluno, com mentor, sobre dicas sobre carreira, sobre venda, sobre tudo que você precisar saber. Inclusive, se você tem até alguma sugestão de episódio, coloca aqui embaixo. Um beijão e Beijão, até a próxima. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.